Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo aqui no canal, não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia, sou filiado da CIADEB e CJDB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Neste canal, sempre, vocês têm acesso a vídeos relacionados à nossa Escola Bíblica Dominical, concernente à lição dos jovens e à lição dos adultos. Mas hoje, em 2022, nós estaremos dando início a um novo projeto. Agora estaremos também dando aulas da nossa EBD com relação aos adolescentes e também juvenis. Espero que você possa gostar desse trabalho. Já tem mais de um ano que estou falando sobre a lição dos adultos e também a lição dos jovens, mas hoje, nesse trimestre, primeiro trimestre de 2022, nós vamos estar falando também sobre o vídeo 2, as aulas dos adolescentes e também dos juvenis. Eu espero que você goste das nossas aulas. Estamos estudando nesse ano de 2022 a nossa primeira lição, que está por título dos adolescentes, a história da salvação. É isso aí. Os adolescentes, você é professor, coloque aí, ó, sou professor da Escola Dominical dos Adolescentes. Se você é aluno, coloque, sou aluno da EBD, tá bom? Para que você possa estar lhe conhecendo melhor. Vai estar trazendo por tema geral a história da salvação. Logo após, vamos estar estudando a primeira lição, traz por tema, que nós vamos estar estudando hoje, criados à imagem de Deus. Fomos criados à imagem de Deus, ou criados à imagem de Deus. Você já vendo que já vem com um tema bastante amplo e bastante importante, viu, com relação à nossa salvação. Eu sempre digo que é interessante você iniciar uma aula falando a questão do tema, explorando aquilo que o tema possa lhe dar. Principalmente fazer algumas perguntas, indagações aos seus alunos, para que você possa perceber qual o grau de entendimento e de conhecimento que os alunos têm. Às vezes não precisa nem você dar resposta nenhuma. No decorrer das suas aulas, você vai dando a resposta. Mas é necessário você aguçar a curiosidade dos seus alunos, principalmente adolescente, né? Que adolescente gosta de saber das coisas, adolescente gosta de curiosidade, é ansioso, né? Para responder logo. Então, quanto mais você cultivar, quanto mais você cativar, quanto mais você ficar cutucando eles, mais a sua aula será proveitosa. Tá bom? Agora, com relação ao nosso tema, criados à imagem de Deus. Primeiro tópico, diz lá o título, façamos o ser humano. Ou seja, né? Fomos criados à imagem de Deus. É interessante, né? Cada filho, normalmente ele tem algumas características do seu pai, não é isso? Minha filha, por exemplo, há quem diga que pareça comigo, meu Deus, será? Há quem diga que pareça com a mãe, né? Então, normalmente os filhos trazem algumas características físicas dos seus pais, e alguns trazem aqui alguns traços emocionais, alguns traços de temperamento e assim por diante. Mas, no primeiro ponto aqui, o autor da lição já vai deixar bastante claro que ao sermos criados por nosso Deus, não é uma criação que sem imagem de Deus, não está se referindo à questão física de Deus. Ou seja, nós seres humanos, nós não temos aparentemente nada fisicamente igual a Deus. Ah, pastor, mas Deus não tem duas mãos? Porque a Bíblia Sagrada diz que as mãos do Senhor estão sobre o justo. Mas Deus também não tem os olhos, porque os olhos do Senhor acampam sobre o justo. Calma. Isso aí é uma linguagem, uma figura de linguagem para que nós possamos compreender. Salvo engano, é antropomorfismo. É quando nós atribuímos formas humanas a Deus. Tá bom? Deus é espírito. Espírito não tem uma forma definida. Deus é espírito. Deus não tem uma forma definida igualmente a nossa. Não pense nisso. Então essa imagem, essa semelhança que nós temos com Deus, não é com relação aos traços físicos, mas sim os traços moral, psíquico e espirituais. Nisto sim, nós puxamos a Deus. Vamos ver se ainda continuamos com essa imagem, sendo imagem e semelhança. É isso que nós vamos estar estudando hoje. Deu para você entender? Deu para você pegar, dar um glória a Deus aí bem alto, bem forte? Vejamos, façamos o homem, o ser humano. De antemão, já chama aqui essa questão desse plural, né? Façamos. Todas as coisas foram criadas através da palavra de Deus. Deus disse, haja, e acabou acontecendo, vindo à tona, realizando aquilo que Deus mandou. Mas com relação à criação do ser humano, foi diferente. Deus ele não disse uma palavra, até que ele poderia, mas ele quis fazer o ser humano de uma forma diferente. Ele não quis fazer o ser humano com a sua palavra. Ele quis fazer o ser humano com o seu próprio toque, com o seu próprio poder, com algo assim mais exclusivo. É como se estivesse tocando, pegando, mostrando que o interesse de Deus para conosco é estar próximo. Deus tem interesse tanto na nossa vida que desde a criação Ele já fez algo nos tocando, nos formando, nos moldando. Isso é interessante. E já na criação nós podemos ver essa questão desse plural, façamos, porque quem nos fez foi Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Ou seja, nós vimos aqui uma abordagem acerca da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, desde o início, desde o princípio, a Trindade já estava trabalhando em parcerias. Amém? Então façamos, porque foi Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Já mostra aí a Trindade desde o início, desde Gênesis, já vimos a Trindade se manifestando, mesmo que a maior atuação veio acontecer no Novo Testamento de Jesus e também do Espírito Santo, mas já vimos ali no Velho Testamento a ação dos dois, dos três, tá bom? A imagem de Deus do ser humano não é física, mas sim espiritual, psíquica e morais. Mas do ser humano, antes de pecar, isso com relação a Adão e Eva, eram pessoas santas, pessoas que não nasceram no pecado, não nasceram com a gênese do pecado, não nasceram do pecado. Então Adão e Eva foram criados sem pecado algum, e eles nasceram santo, justo. E por como eles nasceram santo e justo, eles levaram sobre si a marca, a imagem e semelhança do Senhor. Já disse, não imagem física, não semelhança física, mas sim espirituais, com atributos similares de santidade, de bondade, de honestidade. Então são os atributos que Deus tem, que o ser humano também foi criado com esses atributos. É nisso que existe a semelhança, é nisso que existe a imagem do Senhor. É com relação aos seus atributos morais, santidade, irrepreensão, honestidade, essas coisas que estão embutidos no ser humano, principalmente com relação a Adão e Eva. Dê para você pegar, então, são os atributos morais de Deus que estavam também em Adão e Eva, já que eles não tinham pecado, eles não conheciam o pecado e não nasceram do pecado, porque hoje, até uma criança ao nascer, ela já nasce com pecado, mesmo que esse pecado tenha sido perdoado na cruz do Calvário, através do sangue de Jesus, mas todo ser humano ele já nasce pecador, desde a infância. Por isso que as crianças só serão salvas, ou só são salvas, por causa da morte vicária de Cristo. E essa morte de Jesus perdoou o pecado original de Adão e Eva, trazendo assim salvação a todas as crianças em Cristo Jesus. Mas isso eu vou deixar para depois, um próximo vídeo, tá bom? Vejamos. O homem, depois que ele pecou, e a mulher, ele perdeu essa semelhança com o Altíssimo. Ele perdeu a santidade, ele perdeu a honestidade, ele perdeu essa semelhança que ele tinha com o Criador. Assim como o Criador é santo, o ser humano era santo. Assim como Deus não tinha pecado, o ser humano também não tinha pecado. Mas a partir do momento que Adão e Eva eles pecaram contra Deus, pecaram contra o Senhor, eles agora perderam essa semelhança com Deus. Então por isso que hoje o ser humano, ele não tem mais essa semelhança. Ele não é conforme a imagem do Senhor, porque essa imagem ficou manchada. Essa imagem ficou manchada por causa do pecado. E Deus, ele não é pecado. Deus não é pecado. A Bíblia chega a dizer que os olhos do Senhor não podem contemplar o mal. Então, pelo amor de Deus. Mas isso, pastor, então quer dizer que o ser humano perdeu essa capacidade, essa imagem do Senhor. Então o ser humano não tem nada de Deus? Claro que tem. Porque existe algo ainda de Deus sobre a nossa vida. Hoje nós temos a capacidade de adorar vinda de Deus. Nós temos a consciência da existência e nós podemos pensar, raciocinar. Isso tudo são os atributos também divinos. Nós temos o livre-arbítrio de fazermos, de escolha. Nós podemos escolher o que quisermos, mesmo que essas escolhas trarão prejuízos para com a nossa vida, mas nós temos direito de escolha. O senso moral, irmãos, é coisa impressionante. Desde criança, a criança já sabe o que é certo e errado. Porque quando a criança ela faz algo de errado, ela fica toda estranha, fica todo cabisbaixo, fica ali evitando. Quando você chama, já fica com medo. Porque a própria criança ela já nasce com esse senso moral do que é certo e do que é errado. Romanos capítulo 1 vai dizer que Deus ele gravou, ele pregou, ele gravou em nós a sua lei moral. Lei essa que deixa bastante claro que não pode matar, que não pode roubar, que não pode fazer coisas que venham distanciar do Senhor. Então o ser humano, quando ele foi gerado por Deus, a questão de Adão e Eva, ele nasceu conforme a imagem e semelhança do Senhor. Mas após o pecado, essa imagem se perdeu. O homem já não tem mais essa imagem de santidade, essa de honestidade. O ser humano já não tem mais isso. O ser humano ele perdeu por causa do pecado. Mas ficou ainda muita coisa interessante. Com relação à adoração, a consciência, o livre-arbítrio, o senso moral. Tudo isso são atributos que o homem leva com ele, vindo do próprio Deus. Mas quando nós aceitamos a Jesus, quando nós reconhecemos o nosso pecado,
reconhecemos as nossas fraquezas. Aí agora, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, restaura a nossa vida. Aí nós nos tornamos novamente santo. Aquela imagem que foi caída, que foi perdida por causa do pecado. Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos restaurados. Nós nos tornamos santos novamente. Nós nos tornamos irrepreensíveis novamente. Nós nos tornamos sem pecado, restaurando assim a imagem de Deus no ser humano. Então, quem quiser ter a imagem de Deus sendo restaurada na sua vida, precisa aceitar a Jesus Cristo e ser transformado e mudado pelo poder de Deus. Tá gostando, viu? Eu sei que você tá gostando, que tá comigo até agora, viu? Já vou dizer para você, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, toda semana, acho que toda sexta-feira eu vou estar postando vídeos com relação à lição dos adolescentes, tá bom? Toda sexta-feira eu vou postar vídeos sobre os adolescentes, a revista dos adolescentes. Segunda-feira estarei postando vídeos sobre a lição de adultos. Quarta-feira postarei vídeos sobre a lição dos jovens. Sexta-feira, as dos adolescentes. E quinta-feira vou postar sobre os juvenis. Gente, vai ser a semana toda, vai ter vídeo. Se inscreva por gentileza. Vamos dar continuidade. O ser humano tem autoridade sobre a criação. É interessante nós percebemos o seguinte: o ser humano, Deus ao formar o ser humano, Deus deu algumas capacidades interessantíssimas ao ser humano. Deus dotou o homem de capacidade de ter autoridade sobre toda a criação. Tanto a questão da vegetação, a questão do meio ambiente, a questão dos animais e assim por diante. Tanto que Adão e Eva conviviam normalmente com os animais. Convivia novamente na vegetação, porque estava sobre ele a autoridade. O mesmo colocou até o nome, né? Quem vai dizer para você que vaca não é vaca, que cavalo não é cavalo, que cachorro não é cachorro? Então esses nomes desses animais aí, quem colocou foi o próprio Adão. Adão que teve essa capacidade e essa autoridade dada por Deus de escolher o nome dos animais. E quem vai dizer, pelo amor de Deus aí, que onça não é uma onça, viu? Eu tenho uma filha, por exemplo, que parece uma onça. Epa, não posso nem falar isso, daqui a pouco ela vai ouvir. Tá bom? Mas era uma bênção de Deus a minha filha, é uma maravilha, viu? Pai do Senhor, Caiala também tem um vídeo, Caiala também tem um canal no YouTube, viu? Quem quiser se inscrever no canal, se inscreva no canal da minha filha, Caiala Kids. Lá tem bastante vídeos interessantes, tá bom? Eu creio que você também vai gostar. Vamos lá, o nosso segundo ponto. A bênção e os propósitos de Deus. A bênção e os propósitos de Deus. É interessante nós percebermos, irmãos, que a bênção de Deus está para a vida do ser humano. Deus tem interesse de abençoar a vida do ser humano, mas às vezes a prática do pecado, a prática do afastamento de Deus, a prática das coisas que não agradam o Senhor, lhe impede você de alcançar a sua bênção. Se nós formos observar, todo ser humano ele quer ser abençoado, mas a bênção, para que você possa alcançar a bênção, você precisa fazer algo para com Deus. Você precisa deixar o pecado, você precisa renunciar a si mesmo, você precisa buscar o Senhor, você precisa viver uma vida de integridade com o Senhor, você precisa voltar-se para Deus, porque fazendo isso, as bênçãos de Deus vão estar lhe acompanhando. E tudo nesta vida Deus tem um propósito. Propósito esse que às vezes nós não entendemos. Até esses dias estava pregando e eu falei que nós não gostamos de passar pelo processo. Se nós pudéssemos instalar o dedo e o processo fosse passado, e nós já chegávamos logo ao trono. Se José não tivesse passado pelo processo que passou, José não estaria preparado para ser governador do Egito. Presta atenção. Às vezes o propósito é lhe preparando para coisas maiores. Às vezes o processo é Deus lhe preparando para coisas maiores. Vamos dar glória a Deus aí, viu? Então, as bênçãos e os propósitos para grande ser humano. Deus deixou bastante claro que o homem precisaria e estaria sempre frutificando. A frutificação. O que isso quer dizer? Gerar filhos, gerar novas vidas. Porque Deus só criou um homem e a mulher. E após isso, o homem e a mulher precisariam estar gerando filhos. E Deus dotou o homem dessa capacidade. Mas não somente o homem, os próprios animais foram dotados com o poder de frutificar para gerar novos filhos. As vegetações, as plantações da mesma forma. Cada árvore, normalmente, ela tem uma semente. E essa semente, quando cai, quando morre na terra, acaba gerando uma nova vida. Então Deus dotou os seres vivos com a capacidade de gerar vidas, de frutificar. Que coisa maravilhosa. Mas vou abrir mão, adolescente, para falar com vocês, viu? Mas para vocês frutificarem, primeiro vocês precisam casar. Casar. Sem casamento não há frutificação da bênção do Senhor não, viu? Se guarde, se proteja, esteja diante do altar do Senhor puro e santo, tá bom? Deixo esse conselho para vocês. É a multiplicação.
Adão e Eva foram bem incumbidos de uma grande responsabilidade de multiplicar. Por que isso? Porque só foram criados os dois. Então os dois precisariam multiplicar mesmo, não podiam perder tempo não, deveriam gerar vidas para que a terra pudesse ser povoada, tá bom? Então foi uma capacidade, uma bênção que Deus dotou o homem e a mulher também, foi de gerar filhos. E já digo aqui, né, gerar filhos. Homem e mulher é a única forma de gerar filhos. O homem e a mulher é a única forma de gerar filhos. Hoje a sociedade tem tentado deturpar esse entendimento, mas até hoje, não tem por onde fugir. Gerar filhos precisa do homem e da mulher. E essa capacidade quem dotou foi o próprio Deus e pediu que Adão e Eva pudessem estar multiplicando. Mas hoje vou dar um conselho para vocês, viu? Essa multiplicação foi mais para Adão e Eva. Não precisa você ter mais de 10 filhos, 15 filhos, 20 filhos, 8 filhos, não. Pelo amor de Deus, tenha consciência, está tão difícil criar filhos, que nós precisamos ter cuidado, viu? Siga essa orientação. É povoar a terra. Se Adão e Eva não tivessem multiplicado, a terra estaria vazia. E eles estariam, quando morresse, quem ficaria tomando conta? Quem daria cuidado? Quem daria prosseguimento ao projeto de Deus? Então e Eva foram incumbidos também de povoar a terra, de estar saindo pela terra, para que assim pudesse estar gerando vidas e assim ser povoado. E hoje já somos quase, aproximadamente, 7 bilhões de pessoas. Há quem diga que já viveram na terra cerca de 7, 8 bilhões de pessoas. Mas hoje nós somos na Terra aproximadamente 7 bilhões de pessoas. E todas essas pessoas teve origem, Adão e Eva. É maravilha, viu? Com isso, povoação da terra, frutificação, geração de filhos, multiplicação, povoação da terra, Deus criou algo mais importante desta terra. O que é a coisa mais importante desta terra? Me diga aí. São as casas, são as cidades, são as igrejas. São os poderes executivo, legislativo, judiciário. Qual a coisa mais importante da terra? Sabe o que é? Vou responder para você, para facilitar você, para ficar mais fácil, viu? É a família. O grande projeto de Deus sempre está para a família. Sem família estabilizada, não tem educação, não tem prosperidade, não tem nada. O maior patrimônio que o homem tem é a sua família. E muitos desprezam, muitos rejeitam. Muitos adolescentes mesmo rejeitam a sua família, porque às vezes os seus pais pegam no pé. Às vezes o pai está aconselhando e está exigindo coisa, está disciplinando. E a disciplina que você sofre hoje lhe fará um homem melhor, uma mulher melhor. Não reclame disso não. Siga o processo porque é Deus lhe preparando para algo melhor. Então quando nós somos repreendidos, somos disciplinados, é porque Deus nos ama. E os nossos pais também nos amam quando fazem isso. Tá bom? Então, criação da família é o maior projeto de Deus. E Deus chega para Adão com relação à proteção para Adão não ficar só, quanto à solidão. Solidão é muito ruim, prejudicial à saúde, prejudicial ao relacionamento. Então Deus ali estava protegendo para que ele não pudesse estar só. Deus deu uma mulher, Deus deu ao homem uma companheira singular. A mulher, irmãos, ela é submissa ao marido. Isso nós não abrimos mão. Mas submissão não quer dizer que é inferior ao homem. Submissão quer dizer que submissão está sobre a mesma missão. Qual a missão do homem e de uma mulher? Criar filhos para o Senhor, ser instrumentos nas mãos de Deus. E tua mulher é submissa ao Senhor, submissa ao seu marido, no sentido que está sobre a mesma missão. Tá bom? A mulher não é inferior ao homem, também não é melhor do que o homem. Existem muitas linhas querendo colocar a mulher superior ao homem. Isso não é verdade. Homem e mulher são as mesmas funções, as mesmas coisas, o mesmo valor, mas tem funções diferentes dentro dessa família criada por Deus. Então, se você é homem, saiba cumprir com o seu papel. Se você é mulher, saiba cumprir também com o seu papel. Assim nós teremos uma família estruturada conforme as bênçãos do Senhor. A primeira família de Adão e Eva já teve problemas. O irmão acabou matando outro irmão. Irmãos, conflitos familiares precisam ser resolvidos. Se você é pai, estiver me ouvindo, se você é adolescente, resolva seus conflitos, converse com a sua família. Se você não gosta de algo, se algo está lhe entristecendo, que está te magoando, conversa, porque nós não podemos deixar irmãos com irmãos matar, pai matar filho, filho matar pai, com geração às vezes até de palavras, até de ações e de gestos. Mas, por fim, Deus fez o homem e a mulher para viver em paz e serem felizes em Cristo Jesus. Então eu espero que você tenha aprendido esta lição. Espero que você tenha gostado da minha forma de ensinar. Então toda sexta-feira nós teremos vídeos novos com relação à lição de adolescentes. Tá bom? Deixa eu estarei comentando. Mas Deus abençoe, que as bênçãos do Senhor recaem sobre a minha e a sua vida. E que Deus assim esteja nos abençoando com toda sorte de bênção. A paz do Senhor, adolescentes. Deus abençoe. Até a próxima aula.